Olá pessoal, aqui é o Alexandre e esse é o canal Ansiedade para Ansiosos. A minha ansiedade ela é a CID-10F41.1, ansiedade generalizada. É muito importante para o ansioso não deixar de ter criatividade na hora que a sua ansiedade começa a incomodar mais. É preciso se ajustar às melhores opções que funcionam com você. Assim como os remédios, essas dicas funcionam melhor com algumas pessoas e outras não. Por isso eu falo que é sobre criatividade, porque é preciso continuar buscando novas maneiras e ir se adaptando a elas com as coisas que você já faz, para dessa forma ir substituindo ou apenas acrescentando novas técnicas. É uma coisa que eu nem gosto de falar, mas aos poucos a forma que usamos para nos acalmar perde a eficiência ou para. Por isso, nada é definitivo. É preciso saber outras técnicas para poder tentar. Antes de começarmos, somos um canal novo. Cada novo inscrito, cada curtida ou compartilhamento ajuda na relevância que o YouTube dá nos algoritmos de busca e também nos possibilita no futuro sermos monetizados. Desde já eu já agradeço muitíssimo esse seu apoio. Ser ansioso é uma das coisas mais difíceis de explicar para as outras pessoas e também para nós mesmos. Se enganam aqueles que pensam que nós sabemos o que acontece ou por que acontece. Os sintomas, eles são físicos ou psicológicos. Significa que de forma real e física ou psicológica e imaginária, a dor e o desconforto sempre são reais. Trazem sintomas e sensações que são reais para o ansioso. Às vezes, nem chega a doer, pode ser uma sensação de falta de ar, aquele aperto no peito que nos faz ter que prestar atenção no coração, agindo de forma anômala e desconfortável, e até os tremores, ou a forma mais comum, que é trazer pensamentos negativos e os medos infundados. Nenhuma ansiedade é tão gentil ao ponto de trazer os sintomas de forma separadamente. Então justifica a nossa sensação de achar que estamos morrendo. É o pânico da falta de previsão sobre quando o desconforto irá parar. Tudo leva um tempo, e o cérebro, sendo literalmente torturado, não vai lembrar dos motivos bons e os amores que nós temos. Não tratar a sua ansiedade aumenta o risco das doenças físicas ligadas ao estresse e desperta todo tipo de síndrome psicológica, que são igualmente graves, como por exemplo a síndrome do pânico, que potencializa ainda mais os piores aspectos de ser um ansioso. Mas a síndrome do pânico é o sistema de defesa do cérebro. Pode ser muito ruim, seu cérebro sabe, mas é a última alternativa. O sofrimento mental é tão grande que a única solução que o cérebro encontra é deixar o medo sem controle. Nesse ponto, só remédios farão seu pânico diminuir o suficiente para você conseguir sair de casa ou ter coragem de começar uma terapia. Eu nunca vou falar para vocês que será fácil, mas não precisa. Quem tem ansiedade só quer saber que é possível voltar a lidar com ela. Bom, então vamos às dicas. Por mais subjetivo que pareça o cérebro, se trata de uma ciência. Ela tem metodologia e técnicas que foram estudadas e testadas e trazem bons resultados. Eu separei em 3 dicas para não parecer aquela filosofia que vem de literatura técnica e tornar ainda mais prático, como uma sequência lógica, para poder ter mais sentido mesmo. Bom, para começar, você precisa mudar de atitude e pensar positivo, mas é o oposto de como você se sente. Mas ainda assim, um exercício que você precisa começar a se condicionar a fazer. Mas não se preocupe se você acha impossível, mas você precisa praticar. É um fato que quando alguém pensa positivo, consegue um controle maior quando sofre de ansiedade. Quando você consegue ver o lado positivo dos problemas, você consegue trabalhar o sistema de gratidão. Acontece que ser grato é algo muito poderoso. Você passa a ressignificar a obrigação que as pessoas têm de lhe ajudar para a compaixão. Porque, na verdade, não é o parentesco que move as pessoas para lhe ajudar, e sim o sentimento altruísta de ternura com alguém que está sofrendo. E a maior gratidão que existe não é falar que está grato, é o pensamento. Agradecer envolve uma certa timidez, pode até ser constrangedor, mas se você pensar nisso, mentalizar agradecimentos conforme as coisas acontecem, por menor que elas sejam, aos poucos te fazem pensar positivo e começar a ter uma facilidade para mudar de atitude. Ser grato
sempre força a pensar sobre os lados positivos, sobre as qualidades, sobre como algumas pessoas são importantes. A nossa segunda dica é sobre valorizar o presente e respeitar as suas limitações, porque não é segredo que nós pensamos mais no futuro e nas coisas que nos fazem sentir medo, e assim nós sofremos por antecipação ou por prever que algo ruim vai acontecer, e nós não temos mais vontade de tentar fazer nada. Nós até inventamos motivos para nossas desistências. Não é só no futuro que precisamos parar de pensar também. O passado, ele também incomoda. Não são os melhores momentos que você começa a lembrar. E se você lembra muito, é porque incomoda, porque não foi bom. Sejam pequenas coisas ou grandes tragédias, você se perde pensando no que poderia ter feito diferente, no que poderia ter acontecido diferente. Mas nada pode ser feito para mudar. Você deve respeitar as suas limitações de uma forma geral, com tudo, principalmente se gera estresse. Mas aqui é sobre o presente. Nossa cabeça vive no futuro, mas não sai do passado. Isso torna o presente lento e sem muito interesse. Então, não se esqueça que apesar de você projetar as coisas para o futuro, o seu medo está no presente. Não existe fórmulas porque depende da experiência individual de cada pessoa e o quanto seu passado é intenso ou seu futuro incomoda. Se a sua bagagem for grande, e sempre é, você precisa falar sobre esse seu passado, sobre como você imagina que poderia fazer diferente e como as coisas poderiam mudar. Se a sua bagagem for compartilhada, o cérebro para de querer voltar em assuntos que agora você sente que finalizou. Se voltar a pensar, é com menos intensidade. Os psicólogos e seres humanos são os mais indicados para te ouvir porque eles interagem. Isso ajuda mais. Porém, um diário ou apenas folhas soltas com você escrevendo podem agir como um desabafo também. Fica aquela sensação de que você está guardando certos pensamentos no caderno e não precisa mais pensar tanto neles. A última dica é sobre sair do campo da abstração. É quando a filosofia de ser um ansioso não importa mais. E agora nós precisamos nos controlar. Então, vamos começar com a respiração. Pensar na respiração muitas vezes nos traz a sensação de descontrolar ela ainda mais. Para esses casos, respirar fundo sempre vai ajudar, mas tem que ser feito corretamente. Se você já perdeu o ritmo da respiração ou ficou forte demais, você vai respirar fundo de forma errada. Quando você realmente precisa respirar fundo, é exatamente quando vai ser mais difícil respirar fundo. Para facilitar, lembre que é a barriga que precisa encher de ar, mas não é para estufá-la de forma mecânica. Quando você puxa o ar, você precisa da sensação dele estar indo para a barriga, e ela cresce apenas um pouco. É muito importante que você não prenda o ar. A cada segundo que você prende o ar, o coração aumenta os batimentos cardíacos imediatamente. Você precisa sentir que não forçou na velocidade que você encheu o ar, ou na hora de soltar. Você precisa da suavidade e do conforto, apesar de sentir que o coração atrapalha esse conforto. Você precisa sentir que não forçou a velocidade na hora de respirar fundo, ou na hora de soltar. Você precisa de suavidade e do conforto, apesar de você sentir o coração atrapalhar esse controle. Para algumas pessoas, pode trazer estranheza no início, mas existem posições com os braços que fazem abrir mais espaço na caixa torácica. Para algumas pessoas, respirar fundo pode trazer uma certa estranheza no início, mas existem posições com os braços que podem fazer abrir mais espaço na sua caixa torácica. Se você se abraçar segurando os ombros ou segurar sua nuca com os cotovelos paralelos ao chão, entre outras posições, isso diminui o esforço muscular do pulmão para se mexer e o ar fica menos pesado. As técnicas de respiração, elas parecem meio frustrantes às vezes, mas isso é porque irrita não conseguir seguir as instruções. O ansioso, quando presta atenção em alguma coisa que está funcionando no seu próprio corpo, fica mais difícil controlar e sempre piora. Um ansioso quase sempre vai fingir que entendeu como respirar, mas isso é para a pessoa parar de explicar, porque não conseguir o que ela está propondo só nos deixa ainda pior. No início das técnicas de respiração é muito difícil mesmo, mas saiba que você precisa tentar.
Um grande problema do ansioso sempre vai ser desistir antes de tentar, mas você realmente precisa. Inclusive as atividades físicas, porque elas sempre geram endorfina e esse hormônio ele equilibra as depressões e aumenta a sua vontade. Ele te faz se sentir bem fazendo exercício, mas não é imediato. Isso demora alguns dias e precisa ser todo dia. A endorfina não é o único motivo. A atividade física, ela te distrai dos seus problemas, te mantém focado na atividade e te faz pensar menos em outras coisas. Ocupar a mente com algo prazeroso ou que vai ser prazeroso se você fizer com mais regularidade será a sua melhor terapia ocupacional possível. Eu estou falando sobre caminhar, andar de bicicleta ou praticar qualquer tipo de esporte. Mas se você pensou em trabalhos manuais, saiba que um hobby também ajuda muito. Até mesmo sem tanta atividade física, mas você precisa da atividade física também. Se está difícil para você sair de casa para as atividades físicas, comece em casa. Faça uma aeróbica, dance música, treine com pesos, mas você precisa ter no mínimo 1 hora de exercício. Não tem a ver com a intensidade, e os exercícios mais indicados são os exercícios leves. Eu sei que às vezes a gente quer se cansar ao máximo e ficar sem energias, mas é algo que só atrapalharia. Tem que ser leve e agradável. É para deixar disposto e não o oposto. Para um ansioso, as emoções, sensações e situações, elas incomodam. E a intensidade e a frequência e a forma como nos atinge pode nos levar da sensação de aparente normalidade para um inferno de desconforto muito rapidamente. Depois, além de demorar para passar, pode acumular com mais coisas que acontecem e o desconforto se tornar uma crise. Seja algo que te traga tristeza só de pensar, ou qualquer que seja a emoção, não importa como, mas se deixa você mais ansioso, você precisa identificar e precisa saber. Você precisa reconhecer como as coisas afetam você, porque assim vai ser mais fácil procurar meios para você não se expor a isso. É claro que o ansioso não consegue perceber às vezes o que está deixando ele ansioso, porque nem sempre é fácil parar para pensar nisso. Apesar de pensar muito e em tudo, o autodiagnóstico fica embaçado pelos barulhos dos outros pensamentos. Não é fácil de entender os níveis de ansiedade que as coisas trazem. As menores coisas que incomodam podem parecer enormes, e as coisas enormes, que deveriam até ser óbvias, elas às vezes parecem pequenas demais. O nosso resumo, ele precisa começar na criatividade. O que funciona hoje não se sabe até quando vai funcionar. Nunca pare de tentar coisas novas. As síndromes psicológicas, elas são defesas automáticas do nosso cérebro ao sofrimento. E você pode até nascer com elas, mas a maioria dos ansiosos as obtém porque demoram muito a tratar sua ansiedade com médicos e terapia. Mudar de atitude e pensar positivo, apesar de parecer difícil, é a primeira camada de defesa para a gente não aumentar a ansiedade. Fazer um agradecimento mental, procurando ver o lado bom e achar qualidades e pensar nelas, exercita o bom humor. Valorizar o presente, pensar menos no passado e se preocupar menos com o futuro, respeitando as suas limitações, apesar de muito difícil, pode fazer sua ansiedade não ficar tão intensa. Pensar em respirar te faz perder o controle da respiração, mas com sabedoria na hora de respirar fundo, usando técnicas para respirar, sem forçar, você consegue abrir espaço na sua caixa torácica para o seu terceiro pulmão, ou como eu gosto de pensar, o pulmão extra, que surge quando seguramos a nuca com os cotovelos levantados. Se você estiver confuso, os policiais fazem revista nas pessoas na rua com o braço nessa posição. A atividade física te faz pensar menos em problemas e bastante na atividade que você está fazendo. Isso ajuda o seu corpo a equilibrar os hormônios e os descontroles da respiração e do batimento cardíaco. Você precisa se questionar sobre as coisas que mais lhe deixam com ansiedade, para que você possa evitá-las, conversar para parar ou, na hora que você tiver ajuda profissional, pedir ajuda sobre como lidar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e desde já eu já agradeço esse seu apoio.
Todas as quintas e domingos nós teremos vídeos novos no nosso canal. Até lá, pessoal!